Você já deve ter ouvido muita gente falar a seguinte frase assim: a palavra tem poder, certo? Mas será que tem poder mesmo? Será que isso é algo que os cristãos devem falar? Porque eu ouço demais os cristãos falarem isso e ouço demais também as pessoas do mundo falarem isso, falando assim: a palavra tem poder. Que quer dizer o que, na verdade? Quer dizer assim, que o que a gente fala vai acontecer. O que a gente fala, a gente vai estar atraindo. E o que a gente não fala, a gente vai estar repelindo. O que a gente não fala, a gente vai estar se distanciando. Será que isso mesmo é um entendimento bíblico? Será que nós, cristãos, devemos usar essa frase? Será que a gente deve propagar esse pensamento? Porque quando a gente fala essa frase, a palavra tem poder, a gente está propagando esse pensamento. E eu não vejo, na verdade, que isso faz parte da Bíblia e nem da palavra de Cristo. Isso, na verdade, faz parte do pensamento, vamos dizer assim, pensamento positivo, entendeu? Que você fala e você vai estar atraindo para si. E você não fala, você vai estar se distanciando. Então, o pensamento positivo, ele age dessa forma, assim: se você quer muito uma coisa, então pense sobre isso, então fale sobre isso, e aí você vai conseguir o que você quer. Ou se você não quer muito uma coisa, então não pense sobre isso, se distancie disso ao máximo e pronto, você não vai estar atraindo isso. Eu não vejo isso na palavra. Um exemplo disso que as pessoas acham, por exemplo, as pessoas querem uma casa grande, aí elas pensam sobre casa grande, elas pesquisam sobre casa grande, elas conversam com os amigos sobre uma casa grande, num lugar legal, e assim vai, e aí elas acham que elas vão conseguir, depois de algum tempo, uma casa grande, porque agindo como elas agiram, elas vão atrair isso. Ou então, se elas não querem alguma coisa, tipo alguma doença na família, aí elas vão pegar e, não vou pensar isso, não. Alguém toca no assunto de doença, tá numa roda de amigos, aí um outro que não tem nada a ver fala assim: não sei o que, meu primo ficou doente, ficou com tal coisa. Aí a pessoa fala: não, nem vamos falar isso, né, porque isso não é coisa boa, vamos deixar pra lá. Ou seja, ela busca meios para não atrair isso. Esse é o pensamento positivo, que aquilo que a pessoa fala ou pensa, ela vai estar atraindo, e aquilo que ela não fala e não pensa, ela não vai estar atraindo. Isso que é o pensamento positivo, essa é a definição dele, como ele funciona. Porém, a gente vê um negócio no pensamento positivo que não é bíblico. A gente vê o homem sendo o centro de tudo, o homem sendo o rei, ele tendo poder para tanto atrair algo que não existe até o presente momento, tanto para repelir algo que ele não quer. Então, o homem se torna o centro do universo, ele que governa tudo o que ocorre na vida dele. Ele atrai o que ele quer, segundo o pensamento positivo, e rejeita também o que ele quer, segundo o mesmo pensamento. Então, esse pensamento positivo não é bíblico, por mais que tenha muitas pessoas propagando ele como se fosse algo bíblico. Por mais que muitos cristãos, às vezes, sem perceber, acabam propagando esse pensamento dentro do cristianismo, mas não tem nada a ver com Cristo, não tem nada a ver com Deus. Porque, segundo essa linha de pensamento, segundo essa forma de agir, é você que atrai as coisas, é você que puxa tudo, e é você que empurra tudo, e você que expele tudo, entendeu? Você tem o controle de todas as coisas. Ou seja, o universo está nas suas mãos. Você pode fazer o que você quiser, entende? Esse é o pensamento positivo, que o homem é o centro do mundo. E é uma mentira isso. É totalmente desprezível e é uma mentira. Não tem nada a ver com Deus. Porque o cristão tem ao Senhor Jesus Cristo, como o centro de todas as coisas, como o meio pelo qual todas as coisas foram feitas. E é Ele que sustenta até hoje. Então a gente não pode continuar propagando essa frase, esse pensamento positivo, como está sendo no meio cristão. Isso não é certo, entendeu? A gente não tem que aderir a esse pensamento. Isso é um pensamento pagão, não tem nada a ver com a gente que somos cristãos.
O que eu vejo não é que a palavra tem poder, não é nada disso, mas como a palavra fala assim, que a boca fala do que o coração está cheio, tá? Aí eu vou dar um exemplo aqui de uma história que eu ouvi recentemente, que a pessoa não gostava do trabalho, certo? E aí ela começou a falar mal do trabalho para uma outra pessoa. Aí essa outra pessoa pegou e falou assim: não fale mal do seu trabalho, não fale mal. Aí tá. Aí depois na mesma semana, um pouquinho de tempo depois, a pessoa foi demitida. Então concluiu-se que por ela ter falado mal do trabalho, atraiu isso para ela e ela foi demitida. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. É muito mais lógico e mais coerente se a gente pensar da seguinte forma: não é que a pessoa foi demitida porque ela falou mal do trabalho, mas ela só soltou o que já estava dentro do coração dela. Ou seja, a boca fala do que o coração está cheio. Ela já estava cheia de desgosto no coração dela. E com esse coração cheio de desgosto, certamente que no trabalho as pessoas começavam a perceber. Os responsáveis, os chefes, de alguma forma devem ter começado a perceber. O rendimento no trabalho cai, a produtividade cai, o empenho no trabalho cai. Por quê? Porque o coração está cheio de desgosto. E as pessoas começam a perceber. Então, demitiram. Entende? Então, demitiram. Então, não foi especificamente porque a pessoa acabou falando assim: não gosto do meu trabalho, e aí foi demitida. Não, o coração dela já estava cheio disso, e ela estava agindo por isso, e aí o reflexo disso foi ser demitida. Ela ter falado que não gostava do trabalho foi somente um reflexo do que já tinha no seu coração. Estava cheio. É muito mais coerente pensar dessa forma, certo? Porque isso é a palavra de Deus e a gente tem certeza que ela é certa, que ela é correta em tudo. E na lógica do mundo também funciona dessa forma. Se a pessoa não rende, ela vai ser demitida. Se a pessoa perde a produtividade, perde o empenho, perde a atividade que ela tem no trabalho, a proatividade, então ela não vai ser mais válida para a empresa, certo? E não porque atraiu isso com as palavras. Não foram as palavras. Foram as atitudes que fizeram ela ser demitida. Tem muito mais sentido pensar dessa forma. Então as pessoas acabam se confundindo. Agora, a palavra não tem poder. A palavra não tem poder. A única palavra que tem poder é a palavra de Deus, que é a Bíblia, que é Jesus Cristo. Essa tem poder. Quanto ao homem, em Mateus 12, 24, se eu não me engano, diz assim, que o homem prestará conta de cada palavra frívola, cada palavra ociosa que ele soltar pela sua boca, que ele falar, prestará conta no dia do juízo. Então, o homem prestará conta sobre isso, diante de Deus, de cada palavra ociosa que ele falar. Isso é o que diz sobre a palavra do homem. Agora, sobre a palavra de Deus, Jesus fala assim, que pode céus e terra passarem, mas a minha palavra não passará. É eterna. Essa é poderosa para mudar tudo. Jesus tem a palavra que tem poder para mudar tudo. A partir da palavra, Jesus ele curava. A partir da palavra, ele ressuscitou Lázaro. A partir da palavra, Deus fez o universo. Jesus é a palavra. A partir da palavra, Deus fez a terra, fez os céus, fez as árvores, fez o homem, fez tudo. A partir da palavra, ele trouxe a vida. Então, a gente vê que esta é a palavra que tem poder, não a palavra do homem. O homem não é o centro de tudo, que ele atrai o que ele quer e rejeita o que ele quer. Não. Na verdade, o homem está aqui e ele vai prestar conta de toda palavra que ele lançar. De toda palavra que ele disser, ele vai prestar conta. Mas a única palavra que tem poder para mudar, para restaurar, para tirar da morte, trazer para a vida,
para pegar uma pessoa que era drogada e trazer para sanidade, para trazer uma pessoa que estava em depressão para felicidade, e todo o restante é a palavra de Deus. Essa palavra tem poder. Então a gente não precisa andar preocupado pensando assim, a palavra tem poder, não vou falar nada, não sei o que. Não, não é dessa forma. A gente tem que andar sabendo que cada palavra ociosa que for falada, se for falada, a gente vai prestar conta. Mas não é isso que vai atrair as coisas para você. Eu posso ficar a vida inteira falando na minha boca, vou ser rico, vou ter isso, vou ter aquilo e tal, e não ser rico. Entende? Não é a sua palavra que vai mudar, mas é a palavra de Deus que tem poder. Ela que tem capacidade para transformar todas as coisas. E se a pessoa somente fala, isso revela o quê? O que está no coração dela, entende? E ela vai se guiar pelo que está no coração dela. Então, se a pessoa fala assim, eu vou ser rico, eu vou conseguir isso, vou conseguir aquele carro, vou conseguir aquela casa, vou conseguir o que eu quero, não é a palavra dela que vai estar atraindo, mas é o coração dela que está indo nessa direção, entende? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O coração dela, nesse caso, está cheio de ambições de ter casas, de ter riqueza, de ter carros de luxo e essas coisas. E o coração fala, a boca fala do que o coração está cheio. Então, essa questão do pensamento positivo, essa frase do pensamento positivo, de que a palavra tem poder, é uma mentira. É uma mentira. A palavra não tem poder. A pessoa que vai na direção que ela quer, porque ela enche o seu coração disso, não é a palavra dela que vai atrair as coisas. E outra, a palavra que tem poder é a palavra de Deus, não a palavra do homem. O homem não tem poder para se livrar do julgamento. Pelo contrário, ele vai prestar conta por cada palavra ociosa que sair da boca dele.